Bom, pessoal, vamos lá. Eu acho que, por mais que o pessoal já tenha sido apresentado, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho a respeito do nosso pessoal, desses gigantes que estão aqui do meu lado. Então, só puxando um pouquinho a apresentação. Então, como foi dito, meu nome é Yuri Cardoso, tá? Para quem não me conhece, eu sou Head de Produtos e Soluções na EZE, que é uma distribuidora focada em produtos e serviços de segurança. E eu tô aqui com 3 gigantes, que vai falar um pouquinho com a gente a respeito do tema que foi passado para vocês, que é a importância de conscientizar os colaboradores na proteção dos dados contra vazamentos acidentais, ou seja, quando os colaboradores acabam fazendo um processo de vazamento ou gerando um problema muito grande para a gente, não de forma, vamos colocar assim, querendo, para ser mais básico. Então, para começar as apresentações, eu vou chamar o José Almeida, que é o DPO de seguros na Unimed. José, quer se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho para a gente do seu trabalho? Pessoal, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Espero contribuir bastante aqui com o evento, com cada um de vocês. Como o Yuri já falou, sou DPO na Seguros Unimed, também atuo na parte de segurança da informação e passando assim por uma experiência na parte de controles internos de compliance e gestão de risco também, tá? Vim da área técnica, também passei um pouco pela parte de desenvolvimento e aí a gente vai acumulando esses conhecimentos ao longo do tempo e a gente precisa usar isso em prol dos nossos colaboradores para que a gente garanta aí a proteção dos dados. A Seguros Unimed, aproveitando aqui, falando rapidamente sobre a Seguros Unimed, nós estamos falando daquela do pinheirinho azul, que é muito comum Brasil afora, vocês verem aquelas Unimed com pinheiro verde, então tem uma diferença. Somos um sistema de cooperativa, onde temos um relacionamento de intercâmbio e uma contribui com a outra do ponto de vista do atendimento aos nossos clientes. E eu vou estar falando aqui em nome da Seguros Unimed, só para diferenciar aí o que vocês já conhecem no Brasil afora. Perfeito, José, muito obrigado. E seguindo, gente, falar do nosso amigo Rodrigo Jorge, que aí, para quem não conhece, está perdendo muita coisa. É um cara que trabalha aí no mundo não só de segurança, mas também toda a parte de tecnologia no geral. É um cara que ele faz toda a parte de consultoria, toda a parte de advising e por aí mais. Tem o projeto do The Human Layer Project. E, cara, acho que melhor para falar do que você mesmo, né? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Valeu, boa tarde todo mundo, boa tarde aqui os painelistas, valeu Yuri, boa tarde pessoal. Obrigado aí pela apresentação. Felipe também, tá ouvindo agora, Felipe? Agora você ligou, né, o equipamento, aí você tá ouvindo, né? É só ligar. Bom, obrigado pela oportunidade. Então, eu sou o Rodrigo, como falaram. Eu trabalho com tecnologia há 30 anos, um pouco mais talvez, mas os últimos 18 anos, diretamente com cibersegurança, fui gerente de segurança, head, até chegar a CISO. Trabalhei em algumas empresas aí grandes no mercado. Recentemente eu tô trabalhando para a Claves, Segurança da Informação. E também tem um projeto, que é o The Human Layer Project, que é um projeto pro bono, um projeto sem fins lucrativos, onde nós geramos conteúdos, palestras, eventos, e promovendo de fato a conscientização, a criação de uma cultura de segurança. E aproveitar quem está aqui também convidar, acessar humanconf.com, é um evento que a gente está fazendo aqui em São Paulo, 26 de outubro, no Novo Hotel. São 12 atividades, 12 palestras lá, painel, palestra, tem um custo baixo, mas é um evento sem fins lucrativos, só falar sobre conscientização, comportamento e cultura de cibersegurança. Então acho que esse tema de hoje é bem interessante para mim, é um tema que eu gosto muito de falar por hobby mesmo, por propósito, então vai ser legal. Obrigado por estar com vocês aqui. Perfeito, Rodrigo, obrigado. E pessoal, por último, mas não menos importante, um amigo meu, muito grande, que é o Maximiliano Cantz. Para quem não conhece, ele é o General Manager Latam para Safetica, que é um fabricante que trabalha principalmente focado em comportamento do usuário, com DLP, o EBA e o que a gente chama de Insider Risk. Aí, Max. Pessoal, lembrando, o Max ele não é brasileiro, mas ele fala muito bem o português. Então, se vocês precisarem de apoio para entender alguma coisa, a gente vai abrir para perguntas ao final, beleza? Vai lá, Max. Obrigado, Yuri. Boa tarde para todos. Não é verdade que falo bem português, mas vou procurar falar bem. Eu trabalho em cybersecurity faz 20 anos. Cheguei a esse mundo
quase sin saber que iba a ficar tanto tempo. Trabalhei em algumas empresas desse mundo, fiquei apaixonado e fiquei. Agora estou em Safetica. Safetica é uma empresa de cybersecurity também, com foco em lo que nós chamamos Insider Risk Management. Todo mundo, esse mundo dentro da cybersecurity que está relacionado com prevenção de fuga de dados. Então, é um prazer estar aqui. Eu admiro muito, eu sou argentino, mas admiro muito a cultura brasileira. Sempre que venho aqui aprendo muito de vocês e estou aqui para compartilhar e também aprender com esses grandes profissionais e com vocês também. Perfeito, Max, obrigado. Pessoal, também um ponto importante, ao final desse bate-papo que a gente vai ter aqui, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a equipe leva o microfone até vocês para a gente conseguir bater um papo, tá? E aí, começando, vou usar aqui a minha colinha para a gente falar desse assunto. Ponto importante, pessoal, a gente está falando de conscientização de dados, principalmente quando a gente está falando de vazamentos não intencionais, que acaba tendo um processo muito extenso quando a gente fala de cultura, utilização de plataformas, processos e assim por diante. E aí eu queria começar a abrir com vocês, falando aqui com o José, até falando especificamente da Unimed. Como que a Unimed hoje lida com a conscientização dos colaboradores para prevenção de vazamento de dados, principalmente quando a gente fala de meios acidentais? Bem, nós implementamos um programa contínuo de treinamento e conscientização para todos os nossos colaboradores. Isso com foco em boas práticas de governança de dados, né, de privacidade de dados, e também trazendo ali uma atenção especial para uma boa utilização dos recursos sistêmicos disponíveis aos nossos colaboradores. A gente inicia esse processo desde a entrada do nosso colaborador, quando ali pelo RH, por meio de um termo de responsabilidade, onde esse colaborador já entra ciente do papel dele, da responsabilidade de tudo aquilo que vai ser entregue na mão dele, né? Seja a própria máquina, seja um login de acesso, então ele já entra consciente com essa utilização. Então, começa por aí, é o ponto de partida que nós temos lidado. Perfeito, bem legal. Então a gente entende muito a questão de processos iniciais, principalmente quando a gente fala de novos colaboradores, né? Que é o entendimento da cultura e como ele vai agir com as informações dentro da empresa. Legal, isso é uma parte interessante. E aí, Max, eu te devolvo uma outra pergunta, falando mais, não só de processos, mas quando a gente trabalha com a parte preventiva. Quais seriam as principais medidas que as empresas podem adotar para evitar vazamentos acidentais de dados por parte dos colaboradores? Sejam eles os colaboradores que estão entrando agora, sejam colaboradores que já estão lá, na sua visão. Eu gostaria de compartilhar primeiro que é o que a gente acha no mercado geral, não só em Brasil, sino também em Chile, Colômbia. E a percepção nossa é que muitas vezes se começa por o contrário do que nós achamos que deveria ser, e que é como que se pensa primeiro no control, não? Todo mundo está pensando, vou aplicar um control para evitar esse vaciamento de dados. Mas eu acho que duas coisas são fundamentais. Primeiro, entender o fluxo de dados, sim? E segundo, entender o comportamento do usuário. Quando eu falo, vamos dar um exemplo. Fluxo de dados, por exemplo, uma empresa que desenvolve software, o core business dessa empresa é o coding. Então, essa empresa es importante entender cómo ese código, cuál es la interacción de los usuarios, inclusive de los desenvolvedores, con ese código. ¿Quién tiene acceso? Por ejemplo, un médico que trabaja en un hospital interactúa con historia clínica. ¿Cuál es su límite que tiene un médico en la interacción con eso, por ejemplo? Eso es flujo de datos. Primero eso para entender cuáles aquellos datos sensibles y comenzar a clasificar los datos sensibles. Y el segundo punto es el comportamiento de usuario, ¿sí? Por ejemplo, si un usuario envía un business plan a través de WhatsApp cuando el sistema oficial es el SharePoint o Teams, la pregunta es ¿por qué ese usuario puede enviar por WhatsApp esa información tan importante? Entonces, tener esa visión del flujo de datos y del comportamiento del usuario me da el riesgo para después sí aplicar políticas y controles. Pero antes del control hay que entender qué es lo que acontece.
Perfeito, muito bom. Basicamente a gente entender todas as linhas de fluxo de dados, entender quem está com esses dados, se a gente conseguir categorizar quem são as pessoas que deveriam tratar dados específicos e a partir daí trabalhar num processo para em algum momento a gente chegar num controle e conscientização direta dos usuários, basicamente, né? Legal. E vamos lá. Rodrigo, agora contigo. Basicamente, a gente falou bastante de processos, controles, tipos de ferramentas que a gente pode aplicar. Quando a gente fala principalmente de Brasil, até pela sua vivência de mercado, quais são os erros mais comuns que você observa os colaboradores cometerem que levam a esses vazamentos de dados acidentais? E, obviamente, a gente falou de processo, mas como as empresas conseguiriam lidar com isso, falando até de processos, plataformas, questões de conscientização e assim por diante? É uma boa pergunta, né? Primeiro, acho que tem que partir do princípio que todo colaborador que está numa empresa, o sistema confia naquela pessoa, correto? Ele precisa ter permissões básicas de trabalho, ou seja, para acessar o sistema, para acessar um dado, para gravar um dado em algum lugar. Ele precisa ter acesso a enviar dados para fora, muitas vezes, que são necessários para a sua tarefa, né? Para a área de segurança, até não se tornar o que chamam de DPV, que é o Departamento de Prevenção à Venda. Bloqueia tanto que o cara não consegue trabalhar, né? E eu falo que quando segurança ela atrapalha o trabalho, ela deixou de cumprir a missão dela, que é ser uma área de segurança, porque ela tem que estar ali como um guardrail, mas não como um bloqueador que vai permitir, né? E aí nessa necessidade de privilégios, muitas vezes pode permitir erros, que são os erros comuns, né? E o que eu já vi ao longo da carreira, acho que o erro mais comum e que permite vazamento de dados, por exemplo, é compartilhar uma pasta lá dentro do seu SharePoint, dentro do Drive, do Google, dentro do Office 365, com pessoas que não deveriam ter acesso. Então acho que esse é um primeiro erro, assim. Quando a gente foi fazer trabalhos de assessments em ambientes, é bizarra a quantidade de pastas compartilhadas e acessos improváveis. Acho que esse é o primeiro erro. Seja num servidor local da sua rede, alguém trabalhando no financeiro tem acesso a documentos, por exemplo, do setor jurídico que não deveriam ter acesso. Ou tem acesso a uma planilha de salários que não deveria ter acesso. Aí é o vazamento interno. E se você compartilha para alguém de fora, é o compartilhamento externo, que também, então acho que são erros, né? O usuário, ele muitas vezes sem intenção fez aquilo e acabou colocando risco. E o segundo é acabar, acho que todo mundo já talvez passou por isso em algum momento, enviou um e-mail para alguém que não deveria. Eu queria mandar um e-mail para o Rodrigo, autocompletar, escreveu, sei lá, Rogério, e você mandou um e-mail com anexo que era para o Rodrigo, e o e-mail chegou para o Rogério com anexo que o Rogério não poderia acessar. Então, digamos assim, boa pergunta, são acho que os erros mais comuns dentro do ambiente corporativo, talvez não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Você acaba se estendendo bastante, né? Não só isso, até quando a gente pensa um pouco a questão de conscientização do usuário sobre o uso de plataforma. O que a gente acaba pegando de muito comum? Gente que compartilha muita informação por WhatsApp, Telegram, Signal. Às vezes, como você falou, às vezes fica tão engessado o processo de proteção do dado que a pessoa busca alternativas para conseguir enviar isso de uma forma mais fácil. E ela vai burlar o teu processo, porque ela quer vender. E assim, uma máxima interessante, sempre falei para os times de segurança que eu pude trabalhar junto e liderar ali, nós somos aqui um time de fomentar negócio. O cara tem que trabalhar, ele tem que vender, porque ele precisa cumprir a meta dele para receber o salário, porque a família dele está em casa dependendo daquilo. E nós, da área de segurança, dependemos que ele venda, porque é o que ali... A gente não consegue um depende do outro. E se você atrapalha o trabalho dele, ele não quer saber. Ele vai achar um jeito de fazer... o cliente dele quer ser atendido por WhatsApp. Você não permite o WhatsApp dentro da empresa. Ele vai achar um jeito de burlar, se o seu sistema permitir, como comentado, e ele vai mandar o arquivo, a planilha, a foto, a proposta por WhatsApp, por exemplo, né? Exato. Nessa hora a criatividade do cara bate bem longe, ele consegue pensar em bastante coisa. Só numa empresa que eu trabalhei, uma vez um cliente mandou a base inteira de clientes em texto puro
por WhatsApp. E a pessoa da nossa empresa recebeu e olhou para mim e fez RJ, o pessoal me chama de RJ, eu recebi isso aqui, você não acredita? Aí eu fui olhar, o que eu faço? Eu falei, apaga, orienta o cliente que tem uma plataforma correta para ele enviar. E aí foi feito, mas o cliente mandou. E aí o nosso usuário estava consciente que aquilo era um risco, ele me perguntou o que fazer, mas acontece muito. Talvez alguém não permitisse que ele mandasse pela plataforma e tal, né? Perfeito. Não, perfeito, maravilhoso. É basicamente isso. É aquele negócio de que se a gente ingessa demais as coisas, ou se a gente aplica muito processo antes da conscientização em si, o usuário vai encontrar uma forma de fazer isso de uma forma que seja mais fácil e mais rápido para ele, porque é o que você falou, ele depende daquilo para viver também. E até puxando esse gancho, aí uma pergunta que vai para os três, tá? E aí a gente começa do Max para cá, para a gente seguir a ordem. A gente falou muito de problemas, o que acontece, processo, mas quando a gente fala do maior desafio em conscientizar esses colaboradores sobre a importância da proteção de dados, principalmente quando a gente fala de vazamentos acidentais, quais são os maiores desafios? É poder intercalar o jurídico com o operacional? É intercalar a tecnologia com o jurídico? Max, o que você acha? Tem muitos, mas se eu tivesse que mencionar se me vem a la cabeça entender as consequências das ações. Por ejemplo, cuando Rodrigo falaba, me lembré de un caso de un CFO que envió pelo WhatsApp el balanzo financiero, vos se fala en portugués, ¿no? Balanzo financiero. Y Warren Buffett, ustedes lo deben conocer, es un referente de negocio. Él fala que o balanço financeiro é um jeito perfeito para conhecer a vantagem competitiva, ¿sí?, de uma empresa. Então, esse CFO enviou, através do WhatsApp, a vantagem competitiva da companhia. Então, talvez a tecnologia seja uma forma de marcar essa toma de consciência de quais são as consequências desse tipo de ações. Porque quando você, e isto é muito psicológico, eu sou psicólogo também, mas isso é muito psicológico, quando você se sente observado, quando você sente o limite, você conhece esse conceito de Michel Foucault, do panóptico, que se está aí a câmera filmando, você tem uma câmera aí, automaticamente você ajusta o comportamento porque tem a câmera aí. ¿Sí? Y por ejemplo, a tecnología, os controles, por ejemplo, ese ejemplo que daba Rodrigo falaba de una persona de recursos humanos, ¿sí? Imaginen una persona de recursos humanos, una gerente, imprimiendo un listado de salarios da empresa y que una tecnología pudesse bloquear esa impresión. Só esse momento que ela não pode fazer isso, ao menos tem uma pergunta, que é, por que não posso fazer isso? E talvez esse seja o primeiro passo para começar a conscientizar e, obviamente, apuntalar com essa tecnologia um projeto mais de treinamento, mais de conscientização. Mas acho que a tecnologia é aliada para esse nível que tem que alcançar uma empresa. Perfeito, legal, bacana. Ô, Rodrigo, e na sua visão, quando a gente fala de desafios para poder levar isso para dentro das empresas, o que você tem experienciado? É bem legal, acho que o Max trouxe, né, Max? Hoje, conscientizar, eu sigo a linha do Perry Carpenter, que existe um gap entre consciência e comportamento seguro, são coisas distintas. E esse gap, ele fala que o meu conhecimento gera uma intenção que vier uma ação, mas existe um gap entre o que eu tenho intenção e o que eu de fato faço. E isso se dá muito pelo nosso ciência do comportamento humano. Você falou que é psicólogo, né? Eu tenho estudado muito isso, Max, aí, porque a gente acostumou a lidar com o computador e depois tem que lidar com o humano e são totalmente diferentes, né? Você fala para o humano, não, para o computador, não faz, ele não faz. O humano é uma série de outros fatores que tem dentro do ser humano que influenciam o seu comportamento. E quando a gente fala em conscientizar, qual é o objetivo final de conscientizar? É gerar um comportamento seguro para não fazer
não tomar essa ação incorreta, né? E aí, quando se fala em conscientizar, dentro do ambiente desse, além de ter as câmeras, os alertas, a luz vermelha que acende quando eu tento fazer algo errado, existe também a questão das simulações que podem se haver dentro dos ambientes, como uma simulação de um click em phishing. Eu uso sempre um modelo que conscientizar não é o fim. O fim tem que ser o comportamento seguro, a cultura, mas a conscientização é o meio. E a conscientização, seguindo o exemplo do esportista, que repete muitas vezes aquela ação, seja uma bola que cobra no penal, uma bola que joga no cesto de basquete, muitas vezes para na hora não errar. Então quando se fala em conscientização, para mim vem treinar. Tem uma máxima que fala, just because I'm aware doesn't mean that I care. Ou seja, ainda que eu esteja consciente não significa que eu me importo. E que eu não me importo quer dizer que eu não vou me comportar daquela maneira segura. Eu sei que eu não devo clicar, mas eu vou acabar clicando em algum momento. E como é que você vai diminuir a propensão a eu clicar? Se eu tiver a oportunidade de praticar. E o melhor caminho hoje para conscientizar em comportamento seguro é o que é mais acessível nas empresas, é o clique. Por isso que o clique do phishing, ele te conscientiza para um comportamento seguro quando é clicado. Por quê? O cérebro humano ele tende a ir para a zona de conforto, que é a zona de segurança. Leia-se, zona de conforto não é da preguiça, é a zona de segurança, tá? Se eu cliquei, gerou um desconforto no meu cérebro. E aquilo vai provocar que o meu cérebro busque um comportamento para evitar aquele desconforto, aquela insegurança, aquele medo. Porque é um medo que gera, uma experiência ruim. Então, quando você tem um processo de treinamento e conscientização recorrente, constante, ele vai permitir que as pessoas vão se moldando a comportar-se de forma segura a partir das repetidas vezes que ele acaba clicando no phishing ou que ele acaba identificando o phishing. Então o phishing ele serve para educar e nunca para testar. Testar é outra coisa, né? Mas o phishing ele serve para modelar o comportamento. Então esse é o modelo, é o caminho que eu entendo como conscientizar. Se você puder simular compartilhamentos que são inseguros, postagens em arquivos que são inseguros, ambientes que simulem e que acendam essa luz vermelha, que acenda a luz do erro, que bata ali para o usuário que algo foi errado, aquilo gera uma frustração, e essa frustração vai fazer com que o cérebro, eu não vou fazer isso de novo, porque isso vai me dar um desconforto. Então você alia técnicas de proteção, de blindagem do ambiente, com técnicas de monitoramento de comportamento que vão moldando isso que o ser humano é e como ele faz. Então a repetição de simulações para mim é o melhor caminho, indo no ponto final da sua pergunta, Yuri. Entendi, cara, perfeito. Eu acho que vem muito também na questão da parte da gamificação, né? Porque se de um lado a gente gera o desconforto, do outro a gente também consegue gerar o prazer dele conseguir acertar, ou seja, acertando um phishing, não caindo nesse phishing, ou passando numa prova a respeito de alguma informação, ou entendendo uma política simples como uma política de mesa limpa, que isso gera um badge para ele, alguma premiação. Acho que em conjunto meio que ajuda um pouco nesse processo também, né? E assim, acho que o ponto mais importante agora também seria o José, como a gente faz isso, como você fez isso, e o que você enxerga como as dificuldades quando a gente fala, por exemplo, no processo da Unimed, que você já está envolvido por um bom tempo. A gente observa muito do ponto de vista da engrenagem que é a empresa, no sentido de que tudo é desenvolvido, pensando nas diversas áreas de negócio, tudo é desenvolvido para gerar lucro, né? Então, qual que é a nossa estratégia? É trazer o usuário para essa responsabilidade, porque às vezes as áreas elas trabalham muito isoladas, tipo, eu sou dono do meu pedaço, você é dono do seu pedaço, se tiver algum problema não é problema meu, é de TI, é de segurança da informação, é do DPO, e aí a gente tenta trabalhar na questão da conscientização, trazendo ele para fazer parte dessa responsabilidade, mostrando para ele dentro dessas caixinhas, dentro dessa engrenagem, que é no final trazer resultados positivos para dentro da companhia, o quanto que ele é importante também na proteção dos dados.
Não simplesmente deixar ele com aquela visão de que proteção de dados é coisa de TI, proteção de dados é coisa de segurança. Não, proteção de dados também é sua, porque no final tudo isso aqui vai culminar em um resultado para a companhia, inclusive você vai participar do ganho disso, por meio de participação de lucro e tudo mais. Então, por mais que você faça seu serviço correto, mas se você escorrega, né, no sentido de não se atentar, não ter a consciência quanto o seu comportamento na privacidade, na segurança dos dados, isso vai culminar num prejuízo, a empresa vai perder e você vai perder também, além da sua exposição, que tem as consequências. É nesse sentido, né, de trazer o cara como parte responsável também do processo de segurança. Entender que a empresa é um ciclo, é um grupo, então todo mundo tem que colaborar para chegar no bem comum, né? Exatamente. Olha, Max. Claro, por favor. Acho muito interessante o que estava falando e queria agregar, adicionar uma coisa, porque estamos chegando a um ponto interessante que é a responsabilidade, ¿sí? Que essa responsabilidade chega com treinamento, chega com toma de consciência, chega com a comunicação das regulações, da lei, ¿sí? Porque isso também tem que ver com uma lei do governo que está cuidando os dados sensíveis, nesse caso dos cidadãos brasileiros. Mas aqui agregaria um ponto importante e é a evidência. Porque em espanhol falamos hacerse cargo, que é para reconhecer que quem fez isso foi eu. Não é somente o ser humano, não nós não. Mas outros seres humanos negam tudo, ¿sí? O sea, é capaz de negar coisas increíbles. Então, especialmente quando estamos falando, ¿sí, de temas sensíveis. Mas se você tem uma prova forense, como se chama no nosso meio, onde você tem uma prova reina que demonstra que isso que aconteceu, esse incidente de cibersegurança, esse roubo de informação, tem um responsável, isso muda muito, porque isso serve para aplicar o processo sancionar, para sancionar, e também para mostrar ao resto que acá se tem que respeitar a informação sensível e que tem meios para demonstrar quem fez qual coisa. Perfeito. Então, complementando esse ponto, talvez a prova forense ajuda também a estabelecer processos para que a responsabilidade seja clara. Sim? Sim. Não, perfeito. Então, basicamente, a gente entende aqui em resumo que quando a gente fala de conscientização, a gente tem um caminho gigantesco para trilhar. Então, eu vou trazer tanto a conscientização, trazendo para o usuário o desconforto da necessidade da aprendizagem, vou ter também a questão de fazer com que ele entenda que ele faz parte da organização e que ele tem deveres, assim como todas as pessoas e todos os segmentos. Exatamente. Desculpa, e os incentivos que você comentou, que é a gamificação, porque tem um princípio da conscientização, que para funcionar, além de você ter uma boa comunicação, você precisa ganhar corações e mentes. Perfeito. Ganhou o coração e mente, achou importante, fez parte, se sentiu parte daquilo, ele vai abrir o firewall para aquele assunto, né? Perfeito. O firewall da mente e do coração para você poder executar o trabalho de conscientização. Que aí veio o slogan do firewall humano, né? Então a gente trabalha muito fácil a questão da borda, a questão do técnico, que é o bit byte. Agora, conseguir conquistar o humano para conseguir conscientizar e fazer com que ele trabalhe em prol da organização, acho que é o desafio maior. Pessoal, acabou que o nosso tempo estourou um pouquinho, que a gente bateu um papo um pouco longo demais, mas se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem bater um papo a respeito do processo, da conscientização, até de produtos, a ESE, ela está no stand G29, logo aqui à esquerda, a gente vai estar lá durante todos os 3 dias, então se vocês quiserem passar por lá, tomar um café, entender um pouquinho como a gente consegue apoiar todos vocês, a gente fica à disposição. Eu gostaria de agradecer os 3, muito obrigado, acho que foi enriquecedor, acho que todo mundo aqui conseguiu entender um pouquinho do caminho que a gente pode trilhar, e aí se vocês quiserem dar um adeuzinho para todo mundo para a gente conseguir passar. E, pessoal, a todos, fico o meu sincero obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. Um bom evento, um bom MindSec. Quem quiser falar comigo também, estou disponível lá no LinkedIn e aqui pelos 3 dias da feira. Obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído com cada um de vocês. Estamos à disposição também, ok? Um abraço, um bom evento.
muito obrigado a todos e também vamos estar aqui no stand da ESI, então com muito prazer gostaria de seguir falando disso com vocês. Obrigado.